Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à segunda live do Cinema em Movimento, Circuito Universitário Roraima. É a segunda de 5 lives, né? Todas elas vão ser divulgadas aqui no meu perfil. E sobre o projeto, o Circuito Universitário é um projeto que promove mostras de filmes sobre direitos humanos em todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, e é realizado pela MPC Filmes, com patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Esse projeto ele acontece de forma presencial e online, né? E a gente usa esse espaço das lives justamente para debater os filmes exibidos na mostra. É importante que vocês vejam o filme antes da live, então, assim, a gente disponibiliza lá na bio da MPC Filmes, então quem puder poder verificar por lá os filmes, pode sentir à vontade. O intuito da live é justamente que o público também participe, então se sintam à vontade para perguntar ou fazer comentários durante a live, que a gente vai estar ligado aqui, beleza? E no destaque aqui da live, eu coloquei no comentário o destaque do link do formulário para certificação de ouvinte, para quem quiser o certificado. Sobre o filme que a gente vai discutir hoje, né, com o Nicolau, que foi também um debatedor da primeira sessão aqui do Circuito Universitário Roraima, justamente de Rio Negro também, muito grata. A gente vai debater o filme Rio Negro, vou falar a sinopse dele aqui. Rio Negro é um documentário que apresenta um olhar possível para a história do Rio de Janeiro, assentado na presença e contribuição da população negra de origem africana na formação da cidade. A partir de entrevistas e amplo material de arquivo, a narrativa busca desvelar como a população negra forjou trajetórias individuais e laços comunitários em uma cidade diáspora, marcada pelas disputas em torno do projeto civilizatório das elites brancas. O Rio Negro ele confere centralidade a esse debate, articulando o ideário racista, a transparência da capital para Brasília e suas consequências políticos e institucionais para o Rio de Janeiro. Então é muito importante, né, a gente estar discutindo esse filme justamente no dia 20 de novembro, né, que é da conscientização consciência negra, muito importante, assim, Tiago Nicolau, é uma honra te ter aqui, porque, assim, você é uma das referências principais aqui no estado de Roraima sobre a história negra, né, a história afro-brasileira, então, assim, muito obrigada por ter topado o convite, e eu tenho certeza que vai ser muito bom esse debate aqui com você. Eu vou apresentar o seu currículo e logo após eu já faço a primeira pergunta, pode ser? Tranquilo. O currículo do Thiago Nicolau, ele é graduado em História pelo FRR e é mestrando em Educação pela Universidade Estadual de Roraima. Atualmente integra os grupos de pesquisa de História Social e Ensino de História e formação de professores, práticas pedagógicas e epistemologias do professor do campo. Ele também é militante do Movimento Negro Unificado. Bom, Tiago, como eu falei, é uma honra te ter aqui. E minha primeira pergunta é: você se apresente, né? Não é bem uma pergunta, é mais uma coisa introdutória. Eu peço que você se apresente, né, e nos fale um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, profissional e ativista, né? Como uma pessoa que pesquisa muito sobre o âmbito da história negro e afro, principalmente de religiões de matriz africana, né? E também é ativista da causa. Então, eu quero ouvir um pouquinho dessa sua trajetória. Pode se sentir à vontade para falar bastante. É isso. Muito obrigado. Eu posso começar lendo uma música? Pode sim, fica à vontade. Essa música tem o título de Zumbi, do Jorge Benjor. Eu acho que é uma música que casa muito bem com o dia de hoje, o 20 de novembro, né? E diz assim: Angola, Congo, Benguela, Monjulo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quinloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana-de-açúcar, do outro lado cafezal. Ao centro, senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco sendo colhidas por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar. Essa música eu acho ela muito bonita, né? E ela reflete um pouco sobre esse 20 de novembro, que é o dia de Zumbi dos Palmares e é o dia da consciência negra.
né? Por isso nós estamos aqui hoje num feriado nacional, pela primeira vez num feriado nacional. Acho que é importante destacar isso, né? A partir da Lei 14.759 de 2023, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que contém um ministério nas esplanadas, né? O Ministério da Igualdade Racial. Acho que também é importante ressaltar isso, que pela primeira vez a gente tem um ministério com status de ministério, né? Que antes a gente tinha, era uma secretaria, não era um órgão no governo que cuidava das relações raciais, não tinha um status de ministério, mas sim de secretaria. Então, acho muito importante pontuar isso, que pela primeira vez no feriado nacional, né, o Jorge Benjor escreve essa música, Zumbi, onde ele descreve a história do nosso país, né, que foram arrancadas pessoas, nele diz, é uma parte que eu acho muito forte, que diz assim, diz que nele há uma princesa à venda que veio junto com seus súditos acorrentados em carros de boi, né? Que lá no continente africano eram reis e rainhas e aqui foram tratados como peça, né? Então, objeto, né? exatamente, como peças. Bom, depois de ler essa música, eu quero me apresentar, né? Meu nome é Thiago Nicolau, eu sou professor de História, formado pela Universidade Federal. Atualmente sou mestrando em Educação. Também sou militante do Movimento Negro Unificado, do MNU, um movimento histórico, né? Um movimento guardião do pensamento negro brasileiro, um movimento que lutou contra a ditadura civil-militar, que surge nos anos 70 no Brasil, um movimento que luta pela igualdade racial, né? A gente sabe que os movimentos negros eles são múltiplos, complexos, nós temos vários movimentos negros no Brasil, mas eu faço parte do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, um movimento que tem uma história muito forte no Brasil, um movimento que vem lutando pela igualdade racial, né? A gente ainda estamos nessa luta por igualdade, por uma sociedade igualitária, com justiça social, onde o sistema democrático ele seja efetivamente colocado em prática, né? A democracia é isso, onde as pessoas se sentem representadas e elas podem fazer suas escolhas e serem ouvidas. E esse sistema, às vezes, eles não vale para todo mundo. Então, os movimentos sociais, eles são esses anseios, né, da sociedade civil organizada que clama por direito, por reparação histórica, por justiça social. Então, eu começo história em 2018, né? Eu começo história, saio do ensino médio, começo o curso de história e, e termino o curso em 2022, pego um pouco da pandemia também, né? Pego esse período pandêmico, a gente tem aula muito online também, enfim, a gente conseguir concluir, já entro no mestrado. E o que me influenciou a fazer as pesquisas em relações raciais foi a literatura brasileira, foi lendo Jorge Amado. No segundo ano do ensino médio, a professora pede que a gente leia literatura brasileira, e aí eu fui ler Jorge Amado, me apaixonei pela obra de Jorge Amado, e ao mesmo tempo me veio muitos questionamentos, né? Porque Jorge Amado ele relata na sua obra os povos de terreiro sendo perseguidos, a destruição de casas de santo, a prisão de pais e mães de santo sendo presos, os objetos sagrados do candomblé sendo presos. Eu não conseguia entender naquele momento o porquê que isso acontecia, né? Eu queria entender mais sobre isso. Eu sempre gostei de história também, aí foi quando eu entro no curso de História, e desde 2018 também entrando no grupo de pesquisa, que no período era História Colonial e Ensino de História, agora é História Social e Ensino de História. Eu começo a me debruçar sobre esse assunto, que eu acho tão importante, complexo também, e muito presente no nosso dia a dia, que são as relações raciais, para a gente estudar um pouco sobre esse fenômeno que está tão presente no nosso dia a dia, está nas redes sociais, enfim. Hoje as pessoas falam muito, né, sobre esse tema, mas é um tema muito pertinente para a gente debater, se falar e ter um feriado nacional, sim, para a gente refletir. Perfeito. Muito obrigada pela fala. Assim, é muito importante discutir isso, né? Porque a gente vive numa sociedade estruturalmente
racista. Então, assim, é necessário a gente discutir, é necessário a gente contestar essa sociedade de acordo com as estruturas dela. E, bom, a segunda pergunta, ela vai mais sobre o filme, né? Já falando sobre o filme. E ela foram as primeiras impressões sobre o filme, né? E de que forma ele se relaciona com as suas linhas de pesquisa. É isso. O filme ele é muito bom, né? Já é a segunda vez que a gente conversa sobre o filme, eu acho o filme Sim. maravilhoso. Esse filme, ele teria que ser passado até, eu acho que na educação básica, né? Não só no ensino superior, mas na educação básica, para a gente perceber esse filme, né? Rio, vírgula, negro, para a É. gente perceber como a história do nosso país é construída pelo povo negro, né? Porque tem uma coisa que incomoda muito, é como se existisse a história do Brasil oficial e o povo negro fosse apenas um acessório, uma coisa que fosse agregando a história do Brasil. Não, a história do Brasil é a história do povo negro. A história do Brasil é a história dos povos indígenas, né? E às vezes as pessoas tentam negar isso, esse projeto, como o próprio documentário fala, né, esse projeto civilizatório branco, hegemônico, ele tenta apagar isso de várias formas, e até hoje a gente vê esses resquícios, né? Então, a história do Brasil é a história do povo negro. A Inaê Lopes, que inclusive é uma das historiadoras que faz comentário no livro, ela tem um livro chamado Racismo Brasileiro, uma história da formação do Brasil, onde ela fala que é impossível desassociar a história do Brasil da história do racismo, porque está muito interligado, né? Uhum. A gente pensar a história do nosso país, a gente olhar para o nosso país historicamente e ver que o negro ele não foi um acessório, ele não foi um apêndice nessa história, mas ele fez e construiu essa história. E isso que nós conhecemos como Brasil hoje foi construído por mãos negras e mãos indígenas. E aí a pergunta sobre o que associa a minha pesquisa, né? Na graduação eu pesquisei sobre racismo religioso, que o filme também retrata um pouco sobre as religiões de matriz africana. Agora no mestrado eu venho pesquisando as relações raciais nas escolas do campo. Eu saí um pouco do racismo religioso, né? Englobei, abri mais o leque para as relações raciais, a educação das relações étnico-raciais. Isso tem tudo a ver, porque o debate do povo negro, ele também tem que sair para além da escravidão, né? É Uhum. importante a gente demarcar esse espaço, essa história, a gente mostrar essa mancha que tem na nossa história brasileira, esse período que influencia a formação do nosso país, porque não foi uma coisa pequena, foi mais de 3 séculos. Eu sempre bato nessa tecla. 3 séculos é muito tempo, um sistema que hierarquiza pessoas, um sistema que diz quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai, quem é feio, quem é belo, o que é pecado ou não. É muito tempo e isso vai influenciar a nossa vida. Então, mas também é importante, como mostra o documentário, o negro para além da escravidão. Né? O negro nos seus momentos culturais, o negro na sua religiosidade, o negro praticando as suas manifestações culturais. Então, eu acho muito importante, e eu acho que tem tudo a ver também com a minha pesquisa, né? Porque a gente está estudando o negro e a gente também quer sair um pouco dessa perspectiva que a gente fale só da escravidão, que a gente fale do negro, sobre o povo negro para além disso. Perfeito. Muito importante, né? Acho que a gente pode levar até para a própria Universidade Federal no curso de História. A gente só teve História da África como obrigatória ano passado. Tipo assim, Eu não muito tive. tempo. Sim, tipo, muito tempo, muito recente. Então, assim, a gente vai sempre falando sobre isso. Infelizmente, é uma realidade que a gente enfrenta. A próxima pergunta também sobre o documentário, né? Vai também sobre as religiões de matriz africana. No documentário é exposto o quanto as religiões de matriz africana sempre são vistas como uma ameaça para as elites brancas. Porém, nós percebemos que até hoje, né, como você já falou, que elas são vistas desta forma pela sociedade em geral, são demonizadas. Na sua opinião, qual o motivo por trás disso? Né? Por que ela é vista como uma ameaça tão grande para as elites, para a sociedade em geral, hoje em dia? E por que isso é tão enraizado socialmente no Brasil, na sua opinião?
Olha, é, o Brasil, né? O Brasil, ele é colonizado, né? Essa Europa branca cristã, como a Sueli Carneiro, que é uma das maiores filósofas contemporâneas, ela chama o eu branco hegemônico, né? Porque essa coisa branca, esse homem branco hegemônico cristão, ele se estabelece como um padrão. E se existe um padrão, se existe uma coisa a ser seguida, o que vai sair daquilo vai ser errado, vai ser feio, vai ser crime. Nós precisamos acabar. Se você foge daquilo que está imposto pelo que é certo, pelas instituições de Estado, pela religião, porque a gente sabe como a religião tem influência na vida das pessoas até hoje. Como religião dita regras sobre a vida das pessoas e as pessoas levam a vida inteira debaixo daquelas regras. Né? Se isso é certo ou não, não sabemos, mas a discussão é que como a religião tem influência sobre a vida das pessoas. Então, Sim. um país colonizado por um país, né, católico, e aí a gente vê como é que esse projeto de colonização ele deu certo e dá certo até hoje. A gente vê que a colonização ela dá certo até hoje, porque os jesuítas foram enviados para cá para humanizar, para catequizar os indígenas, né, para tentar humanizar essas pessoas. Porque, na verdade, não eram nem pessoas no primeiro momento, né? Como Pero Vaz de Caminha escreve na carta para o rei Dom Manuel, eles animalizam os povos indígenas, assim como os primeiros viajantes que chegam no continente africano, eles animalizam os povos africanos. Então, se existe esse padrão, aí repetindo o termo da Sueli Carneiro, esse eu branco hegemônico, né? E aí as religiões afro-brasileiras, né, que vêm do continente africano, fogem dessa lógica ocidental branca, né, dessas religiões moralistas, do Deus salvacionista, do Deus branco, do Deus que vai vir. E a filosofia africana ela é outra, né? Ela não tem essa questão de colonizar, de catequizar as pessoas, né? A filosofia das religiões africanas, elas não têm essa de converter o outro à minha fé, né? E aí foge desse padrão que vem do continente europeu. Então, se você é diferente do padrão, você precisa ser exterminado, porque você é uma ameaça ao meu projeto, porque você é diferente daquilo que eu penso, né? Essa coisa etnocêntrica, onde a gente tem uma hierarquização de cultura, essa cultura é civilizada, essa não é, essa precisa ser exterminada, porque essa é uma ameaça à coisa certa, mais ou menos o que o Hitler fez na Alemanha, né? Aquilo que era uma ameaça a esse padrão imposto por essa colonização. E deu certo até hoje. Se a gente for nos dados do Ministério dos Direitos Humanos e a gente for ver as religiões que mais são atacadas no Brasil são as religiões afro-brasileiras. Candomblé, Umbanda, Terecô, o Paicídio de Xangô, né, denomina esse conjunto de religiões como comunidades tradicionais de terreiro. Então a gente vai ver que deu certo. Esse projeto de colonização, esse projeto branco, ele deu certo no nosso país, né? Essas religiões ainda sendo perseguidas, pais e mães de santos que são impedidos de entrar no hospital para visitar o seu filho de fé, e a gente normalizou os pastores nos ambientes institucionais, no hospital, né? A gente normalizou. A gente normaliza aquela cruz acima dos ministros do STF. Como é que a gente promulga uma Constituição, né, de 88 dizendo que o Estado é laico, mas no preâmbulo da Constituição, a Constituição é promulgada em nome de Deus. Então, assim, de que Deus nós estamos falando, né? Então, a gente continua percebendo que as religiões de matriz africana, elas são muito perseguidas, esse projeto deu certo, e isso traz uma consequência para a parcela dessa população, que são as pessoas pretas e pardas, né, que formam esse grupo de pessoas negras,
que são perseguidas em seus locais de trabalho, nas escolas. A gente que é da educação, a gente vê crianças que são perseguidas dentro do ambiente escolar por serem de religião de matriz africana, né? E a gente vê, por exemplo, dentro do nosso Congresso Nacional, a gente tem a bancada da Bíblia. E a Bíblia, ela é um livro de uma determinada religião. Então, olha, vamos parar para pensar até onde está indo a tomada de... Quem está tomando decisão no nosso país? Nós temos uma bancada da Bíblia, que é um livro de uma determinada fé, que criam leis, criam projetos de leis para ditar regras sobre a vida das pessoas a partir da sua visão de mundo. Então, é complicado, é complexo, né? Essas relações no nosso país. A gente sabe como a religião ela está muito interligada com o Estado, né? E a gente sabe que isso não deveria existir numa república, numa coisa pública, né? A república ela tem que ser feita para todos, uma democracia, mas infelizmente a gente ainda vê que essa coisa de religião e Estado, eles ainda estão muito interligados e a gente ainda não vê essa separação da forma que a Constituição diz. Perfeito. Eu acho que a educação é o maior exemplo, né? Eu acho que eu lembro vividamente, quando era criança, ter que rezar o Pai Nosso, orar o Pai Nosso, essa coisa, né? Sabia de cor porque tinha que fazer na escola. Então, tipo assim, que Estado laico é esse que aceita uma coisa... Laico é esse? Eu tinha uma professora, inclusive, amava muito ela. E assim, nada contra ela, mas ela fazia todo mundo levantar e só a aula só começava quando todo mundo fizesse a oração do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente aceita, a gente naturaliza, a gente acha normal. Mas se um pai de santo for à escola e fizer cantar um ponto, por que a gente não aceita? Né? Por que o outro não pode, o outro não pode? Né? Por que um é certo e o outro é errado? Olha como é que o racismo ainda está presente. Né? Por que as religiões, vinda de um Deus branco, dos olhos azuis, europeu, esse Deus que foi pintado e foi ensinado para a gente, ele pode, e os orixás, que vêm de uma cultura negra, não pode. Né? A gente vê que não tem nada de laico. Totalmente. Assim, só a gente falar da cultura africana, né? Eles já atrelam as religiões de matriz africana como se fosse algo do demônio, que não sei o quê. E assim, cara, qual o sentido? Tem. E sendo que nas religiões de matriz africana nem existe demônio, isso é uma invenção da Igreja Católica, né? Isso é uma coisa de uma religião. E aí eles querem colocar para todas as outras como se existisse uma coisa apenas fechada, e a gente sabe que o mundo é muito mais amplo e complexo daquilo que a gente imagina. Isso, totalmente. Indo para a próxima pergunta. No filme, esse projeto civilizatório, né, que a gente já atrela também, que eles veem as pessoas negras e indígenas como pessoas selvagens, que são das elites brancas, é muito presente, assim como a resistência das comunidades negras cariocas a esse projeto, né? A gente tem a opressão, mas a gente também tem a resistência dessas comunidades. Na sua opinião, sob o âmbito nacional, né? Mas no Rio de Janeiro, mas também sobre o Brasil como geral. Esse projeto persiste até os dias de hoje? A gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Mas um pouco. Se sim, de que forma esse projeto civilizatório ele ocorre nos dias de hoje, né? E em quais lugares a gente pode identificar na sociedade brasileira atual? A escola foi uma delas que a gente falou. Exatamente. Agora eu já estou respondendo, né? A escola, a nossa educação, ela é extremamente branca. Olha um exemplo. Por exemplo, quando a gente vai estudar a língua portuguesa, né, a gente vai estudar as vanguardas europeias, o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo. A gente estuda essas vanguardas europeias, achamos lindo toda aquela arte, mas a gente não estuda o grafismo indígena, que o nosso estado é majoritariamente indígena. Por que a gente estuda a arte do outro, a expressão cultural do outro, mas a gente não estuda a expressão cultural nossa aqui de Roraima? Porque a gente não vai estudar o grafismo dos povos indígenas, dos Uai-Uai, dos Aimiri-Troari, dos Yanomami, né? Então, olha como é que esse projeto civilizatório ele ainda dá certo. Ele ainda está em vigor, né? Porque a educação dos povos indígenas era responsabilidade da igreja.
Era responsabilidade da igreja, dos jesuítas, né? Então, olha, a educação ela começa no nosso país, em solos brasileiros, responsável por uma instituição religiosa. Então, a gente vai ver que a gente ainda precisa descolonizar a nossa educação, né? A gente sabe que a religião ela tem uma contribuição boa para a sociedade, né? Eu não estou aqui demonizando, longe de mim, eu respeito as religiões, sou contra a intolerância religiosa, né? Todas as pessoas têm o direito de ser de religião que ela quiser, mas é que nós, como pesquisadores, como o objetivo da live é debater e problematizar as relações e como essas relações afetam a vida das pessoas, né? No seu ambiente de trabalho, no ambiente educacional. Então, esse projeto civilizatório ele ainda está em vigor. Por quê? Assim como o racismo científico disse que o negro era inferior ao branco, assim como o incentivo que migrantes europeus viessem para o Brasil para tentar embranquecer o nosso sangue, né? Porque o nosso sangue tinha muito sangue de pessoas negras, era um sangue ruim, né? Porque o negro ele tem tendências a ser ladrão, o negro ele tem tendência a ser preguiçoso. Então, a ciência legitimou isso, né? A ciência, eu acho muito importante a gente lembrar disso, que a ciência tentou não, a ciência legitimou isso. Claro, depois volta atrás, reconhece os erros, né, de que não existe biologicamente você dizer que o negro é inferior ao branco, enfim. Então, esse projeto civilizatório, a gente ainda pode ver em algumas partes da nossa sociedade atual. E a educação é uma parte. A política, sempre feita por homens brancos, heterossexuais, cristãos, né? Onde é que essas pessoas estão nesses lugares de tomada de poder, em lugares estratégicos, em lugares onde estão os cofres públicos, eles estão em lugares onde são tomadas as decisões de Estado. E aí, quando vem um documento de Estado, você não vai contestar um documento de Estado. É difícil porque é uma coisa institucional e às vezes a gente esquece que o racismo ele também é institucional. Não é porque ele é institucional que a gente só tem que aceitar aquela resposta, aquele documento de Estado. A gente tem que questionar. E é isso que o movimento negro, que não começa em 1970 com o MNU, mas começa lá atrás com Luiz Gama, antes com Zumbi também, com Dandara, que o movimento negro começa com essas pessoas, né? Vem questionando. Por que eles podem e nós não podemos? Por que essas pessoas ocupam esses lugares e nós não ocupamos? Porque se nós olharmos para a nossa Suprema Corte, a gente vai ver na história da Suprema Corte que o Joaquim Barbosa foi o único negro a ocupar a presidência de um país majoritariamente negro. Então isso é problemático. A gente tem que se rever. A gente tem que se rever como país, né? O documentário Rio Negro mostra como a cultura formou a história do Rio de Janeiro, fez a cultura do Rio de Janeiro, né? Está presente. E por que está presente na história, mas não está presente nesses lugares de tomada de decisão, nesses lugares de destaque, né? Nesses lugares, nas salas de medicina das nossas universidades federais, espalhadas pelo Brasil afora? Sim, é sobre isso, né? A gente apropriar de uma cultura, mas de fato não inseri-la na sociedade, né? Nos lugares de poder, nos lugares de... Pode falar. E não, é porque me veio agora assim, e pega essa, e também existe outra coisa, você pega essa cultura e tenta embranquecer ela. Aí eu dou um exemplo. A gente tem o acarajé, que é um bolinho de Yansan. E aí o que a gente tenta fazer? A gente tenta tirar a parte ruim. Ele é um bolinho gostoso, ele vende, ele é bom. Então a gente vai pegar esse bolinho que é o acarajé, o bolinho de Yansan do candomblé, que é um orixá do candomblé, e a gente vai fazer o bolinho de Jesus. A gente vai... O que acontece na Bahia? Se a gente colocar isso no Google, a briga entre as baianas do acarajé e a briga entre as baianas, não são nem baianas, que elas não gostam de se vestir de baiana. Vende o bolinho de Jesus. Aí a gente pega a capoeira,
aí a gente é uma coisa legal, a galera gosta, então a gente vai tentar tirar a parte ruim, a gente vai criar a capoeira de Jesus. Então a gente tenta embranquecer, a gente tenta Uhum. embranquecer o samba, a gente tenta embranquecer a história do hip hop, a gente tenta embranquecer a culinária, sendo que isso tudo é influência africana. Mas aí o que Sim, vem da África é ruim, é demonizado, é horrível, porque foge desse padrão branco hegemônico, branco hegemônico. E aí a hum, importância da gente racializar as pessoas brancas, a gente falar da branquitude, porque a branquitude se pensa branco, se pensa, a branquitude se pensa hegemônica, sim. ela se pensa único, como um padrão único, Hum, entende? Então a gente tem que problematizar também esses brancos. Ui, até bati aqui no negócio. totalmente. Eu fiz uma sessão de Vozes Negras, né, que é um filme sobre as Uhum. mulheres do movimento negro unificado. E aí eu fiz na Escola Lobo do Amado, junto com o professor Hudson Araújo. E aí a Uhum. gente tem 4 turmas. E, cara, foi assim surreal, porque é debater com adolescentes, né? Então, são pessoas que ainda estão na formação da mente delas, né? Em algumas turmas a gente vê que tem um certo receio deles falarem sobre o assunto, e Uhum. em outras turmas a gente é mais engajado. E uma das perguntas que o professor fez foi: quantas pessoas negras você vê aqui na política em Roraima? Quantas mulheres negras você vê, né? Quando a Uhum. gente faz essa identidade de gênero, piora. Quantos médicos negros já foram atendidos, né? Vocês foram atendidos por quantos médicos negros? Quantos professores negros tem na escola? Quantos alunos negros tem nessa escola, né? Que é uma escola de centro que é elitizada. Então, assim, eles começaram a pensar: nossa sociedade é realmente estruturalmente racista. Então, é muito Uhum. importante a gente discutir isso nas escolas. Assim, totalmente importante que se fala. E você falou hoje numa escola, né? Como é que foi a experiência lá? Foi no IFE que você foi? Hoje, Isso foi hoje? Que você foi no IFE? eu fui no IFE hoje também. Eu fui no IFE da Majari hoje, a gente foi lá fazer uma palestra também, discutir sobre relações raciais. E que bom que a galera quer ouvir, a galera quer discutir, a galera quer aprender, porque às vezes a gente só fica no superficial, né? É, E a gente precisa é, ler mais autores negros, né? No Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro fala que para ser antirracista você precisa ler intelectuais negros. uhum, Por exemplo, eu fiz o curso de História e não tive História da África, né? A gente estudar a África pelos historiadores africanos, a gente estudar a representatividade negra, pessoas que estudam isso e são negros, né? Para a gente conhecer, a gente sair da superfície e entrar mais adentro do assunto e ficar mais informados. sim, totalmente. Indo para a próxima pergunta. Falando agora, né, sobre os movimentos históricos de resistência, que você já falou um pouquinho, empoderamento negro. Como é que a gente pode identificá-los no documentário, né, que vai para o período mais republicano do início da República? Como é que a gente pode identificar, na sua opinião, no documentário? Olha, a gente vê no documentário, eu acho duas partes muito importantes, que é a parte onde o carnaval, né, o carnaval carioca, que o Luiz Simas, né, Luiz Simas, eu acho que é Uhum, isso, Luiz Simas, ele fala muito bem sobre essa questão, é Luiz Antônio Simas, isso. Luiz Antônio Simas fala muito bem sobre essa questão, né, desse carnaval carioca, como ele é construído a partir disso, como o carnaval ele é utilizado para demonstrar a cultura africana, né, como é que esse carnaval ele é utilizado para denunciar mazelas vivenciadas por essa população. E se a gente for ver hoje no carnaval brasileiro, a gente vê que às vezes o carnaval, às vezes, é uma das únicas formas dessas populações denunciar na avenida as suas realidades, né? Eu lembro muito do é, da Mangueira de 2019, né? História para Ninar Gente Grande, que foi um marco para mim, por mim a gente substituiria o hino nacional pelo aquele enredo. Como as comunidades utilizam disso, né? Porque às vezes o poder institucional não quer ouvir essas pessoas.
O poder institucional não está preparado para ouvir essas pessoas, as demandas dessas pessoas, né? Então, assim, eu vejo esse momento muito importante desse empoderamento, dessa valorização dessa cultura, de reafirmar a presença negra no Brasil, né? E também do terreiro, né? A parte onde fala-se dos terreiros, eu vejo esse espaço dos terreiros como um espaço de resistência e, como disse o Roger Batiste, que foi um antropólogo brasileiro, ele escreveu o Candomblé na Bahia, ele disse que os terreiros são pequenas Áfricas no Brasil, onde se mantém as suas tradições da oralidade, se mantém a filosofia africana, onde os pais e mães de santos passam para os seus filhos, né, através das conversas, dos diálogos que tem dentro dos terreiros, como se fossem os griots, né, que são griots, né, que são esses senhores, essas pessoas que detêm esse conhecimento ancestral. Então, e essa pequena África, né, esse terreiro como uma pequena África, eu acho que é um espaço de resistência, né? Você ser uma pessoa de terreiro, você ser uma pessoa negra, você ser de terreiro é um ato político, né? Porque você está no nosso estado, nosso país, um país com maioria evangélica, e o nosso estado neopentecostal. Eu acho que é um ato político você ser dessa religião. Então, esses espaços, eles são espaços de resistência, né, onde a pessoa reafirma sua identidade, e aí também a gente entra numa outra discussão, que esses espaços, é, eles também têm pessoas brancas, né? Nós temos pessoas brancas que são de candomblé, umbanda, e, e a gente fala sobre essa ancestralidade, que essas pessoas também, elas se identificam com esses espaços, os seus ancestrais, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu falava muito assim, né? é, na escrita do meu TCC, as religiões das pessoas negras, as religiões das pessoas negras. Aí a minha orientadora falou assim, será realmente se o candomblé e a umbanda só é de pessoas negras? Aí eu falei, não, realmente não é só de pessoas negras. Né? No neopentecostalismo, a gente tem uma presença muito forte de pessoas negras, né? E, e o candomblé a umbanda, ela tem essa presença muito branca, de pessoas muito brancas, e isso não tem problema, né? Segundo os estudiosos da área, como o pai Sidney de Xangô, ele só fala da importância do letramento racial, né? Dessas pessoas brancas que estão adentrando dentro desse espaço, que em sua origem é de preto, que foi construída por preto, precisa de um letramento racial para não reproduzir esse racismo. Ele até fala que é inaceitável um terreiro racista, né? Porque é contraditório com toda a sua história e toda a sua filosofia de existência. Perfeito. Assim, como a gente já falou, né? As religiões são de matriz africana, são essenciais e são uma forma de resistência, sim, né? E tanto que são vistas como ameaça pela própria sociedade e pela própria. Indo para a penúltima pergunta. De que maneira o ensino de história, né, indo mais para a nossa área, de que maneira o ensino de história ele pode contribuir para as discussões atuais sobre racismo, identidade e justiça social? É isso. Olha, ensino de história. Vamos chamar a professora Marcela Albani aqui para. eu, 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 eu acredito assim. A educação, ela não é ela não tem que ser usada como um amuleto que vai salvar o mundo. Eu penso assim, a educação não vai salvar o mundo, a gente não vai salvar todo mundo, a gente não vai conseguir chegar no coração de todo mundo, mas eu acredito que a gente pode fazer a nossa parte, né? A educação, ela tem uma parcela muito grande na construção de uma sociedade. A educação, ela tem um papel importante na desconstrução de desigualdade, né? A educação faz com que pessoas alcancem espaços melhores, classes sociais melhores, espaços melhores. A educação, ela tem esse poder de transformação. E eu acredito que a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz. O Paulo Freire fala que a educação não muda ninguém, né? A educação muda pessoas. Na verdade, exatamente. A educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. O Paulo Freire fala isso. Então,
como é que esse ensino de história, como é que essa educação, né? E aí eu falo do ensino de história e falo da educação, porque todas as disciplinas, todas as áreas, não só a educação, mas como eu específico a educação aqui nesse momento, pode contribuir nessa luta por respeito às pessoas. Eu acho que é isso, né? O respeito às pessoas. As pessoas não querem mais do que ser respeitadas em sua dignidade, serem respeitadas na sua individualidade. As pessoas só querem ser respeitadas, né? As pessoas querem ir para o seu culto, querem ir para a sua comunidade religiosa, praticar o culto aos seus deuses e não serem mortas. E não ter, sem terem medo de serem apedrejadas na rua, né? Então, que sociedade é essa que nós estamos construindo? Né? Nós, jovens, os idosos que estão vivos nessa sociedade, as crianças que estão vindo, que sociedade é essa que a gente quer construir? Né? O professorado brasileiro, o professorado roraimense, qual é o compromisso ético e político que a gente tem com a luta antirracista? Eu acho que é interessante a gente fazer esses questionamentos, a gente se perguntar, né, que educação a gente quer? Que educação, a educação está tendo interesse de quem? Ao grande capital só? A educação só é para formar mão de obra barata, para esse capitalismo, com trabalhos precarizados? A gente tem que pensar na formação humana também. É importante as notas do IDEB, é importante as classificações nacionais e internacionais da educação. Mas a gente também tem que pensar na formação humana, né? Uma história que dialogue com a nossa realidade, uma história que dialogue com o nosso dia a dia, com a história local, que questione. É importante uma história que questione. Às vezes a gente não aguenta aquela criança perto da gente que pergunta o porquê, o porquê, o porquê. Mas esse é o papel da história. É questionar, é problematizar. Porque é aí que a gente vai começando a perceber as desigualdades, os processos históricos, né? E a gente vai tentando fazer um mundo melhor. Porque o mundo está muito complexo, muito cheio de violência. Então a gente tentar fazer um mundo mais igualitário, mais tranquilo e, e, e é isso. É isso, né? A gente não vai salvar o mundo, infelizmente. A gente é muito pra isso. Porém, a educação tem um papel essencial, né? Tanto que ela é uma disputa política, né? O currículo de história é uma disputa. A gente tem uma lei de 10.639 que não é seguida, infelizmente. E a gente tem a história sendo tirada do ensino médio como currículo, sendo... Então, assim, currículo é disputa, né? História é disputa. Pode falar. Exatamente, né? Aí a gente pergunta, aí a gente faz alguns questionamentos. A quem interessa que a educação básica não tem história? A quem interessa que alunos da periferia não tenham uma escola com uma biblioteca decente? Porque as nossas escolas não têm biblioteca. E quando tem, são livros defasados. Isso é um projeto político. Isso é um projeto político. O Darcy Ribeiro acertou muito quando ele disse que essa crise na educação não é uma crise, é um projeto que vem há séculos sendo executado no nosso país, né? Porque quando o pobre, o preto, o negro, o gay, a mulher toma consciência da sua existência, dos seus direitos, do seu questionamento, o sistema não gosta, o sistema não quer ser questionado, né? Porque a gente vai quebrar esse eu branco hegemônico. A gente vai sair dessa caixinha redondinha e dizer, não, isso não é o padrão, isso não é o meu padrão, isso não é o padrão da nossa história. Porque quem escreveu essa história foi as mãos brancas. Vamos ler uma história escrita por mãos negras, né? Isso, por mãos negras, mãos indígenas, que, assim, o Brasil é negro e é indígena, né? E a gente ignora, infelizmente. Indo para a última pergunta, para a gente finalizar a nossa live. Tão rápido, foi muito bom. Qual foi a cena ou momento do documentário, né, que mais te impactou e por quê? E também você pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais acerca do filme e do debate também. É isso. Eu vou repetir a cena, que é uma que eu mais gosto, dos grupos
agora me esqueci o nome. Ali na avenida, na Sapucaí, no Carnaval. Do Carnaval. Eu acho que isso é uma parte que me chama muita atenção, né? E aí eu já lembro de uma outra cena que não está no filme, mas também me veio à memória, que foi quando, eu acho que é Mocidade Alegre, se eu não me engano, homenageou Elza Soares, né? Hum, Esse grande ícone da música brasileira e da história do movimento negro, porque Elza faz as suas músicas para denunciar o racismo. E aí, quando eu vejo ali no documentário Rio, vírgula, negro, essas pessoas, essa população negra utilizando, né, esses meios para denunciar a sua forma precarizada que moram, e eu me lembro também que eu assisti o desfile, se eu não me engano, é da Mocidade, se não for, me desculpe, da Mocidade Alegre, de Padre Miguel, que fez uma homenagem a Elza Soares, né, mostrando a história de uma mulher negra que sofreu, uma mulher negra que foi impedida muitas vezes pelo racismo de mostrar o seu talento, né, e que tem uma história de denúncia contra o preconceito racial no Brasil, né, que foi muito agredido pelo seu companheiro também, que até no final da vida denunciou o racismo, dizendo que a carne mais barata do mercado era a carne negra. Então, utilizando do meio artístico, utilizando da arte para fazer essa denúncia, né? Porque às vezes essa população negra ela tem que utilizar dos seus mecanismos, né? Até de uma forma que a arte que para denunciar a forma que são tratados pelo poder policial, por exemplo, né? A gente vê um debate de como a polícia aborda essas populações, enfim. Então, eu acho muito interessante esse documentário. Quem não assistiu, assista. Vai lá no perfil do Circuito, assiste. Ele é muito bom, ele é muito interessante, né? Para a gente entender. Quem gosta de história da República também é muito bom. Para a gente entender como é que foi se dando esses mecanismos, como é que essa elite brasileira ela vai se formando e ela vai tentando sufocar essa população, tentando embranquecer, né, essa população, como é que, e tem uma parte também no filme que eu acho muito interessante, quando fala de Brasília, né, meio que saindo desse conglomerado de pessoas, vamos fazer uma capital em outro lugar, porque aqui a galera está se reunindo, a galera está se organizando, então essa parte também eu acho muito interessante para se discutir essa questão política, né, que tudo é político, né, gente, viver é um ato político, né, então assistam esse documentário Rio, vírgula, Negro. Sim, e fazer os agradecimentos, né? Eu quero agradecer, você, Ana, pelo convite novamente de participar. É uma honra participar desse projeto. Eu acredito na arte, eu acredito que a arte ela tem esse papel educativo, esse papel de questionar, de trazer vivências que não fazem parte do nosso dia a dia. A arte ela tem esse potencial, né? O cinema, eu assisti agora, ainda estou aqui no cinema e eu fiquei muito impactado como é que o cinema ele tem esse poder tão grande de tocar a gente, de trazer questionamentos, né? É muito importante. Então eu agradeço o convite novamente, estou à disposição para a gente conversar, dialogar, que esse é um tema muito, muito, muito pertinente, né? Hoje, no 20 de novembro, repetindo, Dia de Zumbi dos Palmares e Dia da Consciência Negra. E, se você permitir, eu queria encerrar lendo de novo a música do Jorge Benjor. Pode sim. Vou só fazer os agradecimentos, aí a gente faz, beleza? Beleza. Gente, obrigada para quem acompanhou até agora, né? Coração, eu vi alguns rostinhos aqui que são conhecidos, com o pessoal da faculdade, o professor de estágio, o professor Marcos Nogueira, Antônia Pedrosa, uns colegas também do Circuito Universitário. Eu agradeço de coração a quem ficou até agora, quem conseguiu ficar um pouco. E agradeço principalmente ao Thiago Nicolau. Foi uma honra poder te ouvir. Assim, você é uma pessoa que eu tenho muita admiração de coração. Tiro muito como pessoa, como colega de trabalho, né? Já que somos historiadores os dois, mesmo que eu ainda esteja em formação.
Mas assim, é muito lindo poder te ouvir. Um jeito de falar muito bom que cativa. É muito bom Que bom. ter feito essa live e que venham outras oportunidades. A gente pode encerrar agora citando a música. É isso. Obrigado, obrigado, Ana. Eu fico muito agradecido pelos elogios. Você também está em formação, mas já se posiciona. Eu acho isso importante. Já participa, vive a universidade. A importância da gente viver a universidade. A universidade é muito importante na nossa vida e teve um papel muito importante na minha também. E para a gente encerrar, eu queria terminar com Zumbi de Jorge Benjó, que diz assim: Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Manjolo, Cabinda Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana-de-açúcar, de outro lado cafezal. Ao centro, senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco sendo colhidas por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver quando o zumbi chegar. O que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver quando o zumbi chegar. Viva Zumbi dos Palmares. Viva Zumbi, Obrigado. viva Dandara. Muito obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. E, gente, citação muito linda do Nicolau. E agradeço novamente a presença do Nicolau e de todo mundo que ficou até aqui. Tchau, gente. Tchau, pessoal.